Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo desse canal, O que a Bíblia diz. Nesse vídeo, estudaremos a lição 3, parte 1. Vamos lá? Lição 3, a autoridade religiosa, parte 1. A lição 1 nos mostrou que a Bíblia vem de Deus, que a sua mensagem é a palavra de Deus e que seu conteúdo foi cuidadosamente protegido contra erros através dos séculos. Na lição 2, analisamos o maravilhoso livro de Deus, a Bíblia, em seu aspecto geral. Traçamos o plano de Deus para a salvação dos pecadores por intermédio de Jesus Cristo, através das épocas. Agora, nesta lição 3, apresentará o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz sobre a autoridade religiosa. A necessidade de uma autoridade religiosa. A palavra autoridade, como usada nesta lição, significa uma regra ou modelo que governa os homens e determina o que é certo ou errado. Todos reconhecem o metro como autoridade máxima para a determinação de medidas de comprimento. Por exemplo, quanto se mede um retângulo? José diz que tem 2 centímetros. João diz que mede 1 centímetro. Mas quando o metro mostrar 1,5 centímetros, tanto José quanto João irão verificar o seu erro. E se não fosse o metro, problemas relativos às medidas de comprimento jamais poderiam ser resolvidos. Todos concordam que o metro é a autoridade e essencial nesse setor. No campo religioso, é mais importante possuir uma autoridade que ajude o homem e a mulher a determinar o que é certo ou errado espiritualmente. Muitas denominações religiosas anunciam que seguem a fé cristã, mas ensinam doutrinas contraditórias. O resultado é o caos religioso, as divisões religiosas que temos hoje. Ao sentir que uma autoridade suprema em assuntos religiosos é absolutamente necessária, o homem exclama: qual a autoridade credenciada que devo obedecer nos assuntos da religião? Jesus é a nossa autoridade religiosa. O único que possui autoridade para guiar o homem em matéria de religião é Jesus Cristo. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Leia o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. O próprio Deus testemunhou quanto à autoridade de Jesus Cristo, quando falou do céu: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. A ele ouve. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Quando Jesus fala, suas palavras devem ser respeitadas como as palavras de Deus. Leia o livro de João, capítulo 3, versículo 34. E também João, capítulo 6, versículo 68. Em assuntos religiosos, a autoridade para o homem deve ser Jesus Cristo, pois ele, e somente ele, tem toda a autoridade no céu e na terra. Resta ainda uma pergunta: como pode o homem saber qual é a vontade de Jesus Cristo? Após a ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, como os homens aprenderam a respeito dos assuntos de ordem religiosa e moral da época? Jesus revelou a sua vontade através dos apóstolos. Depois de receber toda a autoridade, Jesus mandou que seus apóstolos ensinassem ao mundo inteiro todas as coisas que vos tenho ordenado. Leia o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Os povos do mundo ouviram os mandamentos de Jesus através de seus apóstolos, a fim de garantir que os apóstolos e outros homens inspirados ensinassem a verdade. Jesus prometeu-lhes orientação e ensinamentos especiais por meio do Espírito Santo. Leia o livro de João, capítulo 16, versículo 13. Os apóstolos, por sua vez, transmitiam aos homens o que o Espírito ensinava. Leia o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. A Igreja de Cristo aceitou assim os ensinamentos dos apóstolos, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Leia o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Portanto, Jesus falava através do Espírito Santo aos apóstolos, e estes transmitiam a vontade de Cristo aos homens. Os apóstolos ensinaram ainda toda a mensagem de Jesus Cristo. Ele prometeu que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. Leia o livro de João, capítulo 16, versículo 13. O apóstolo Paulo declarou mais tarde: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, a mensagem de Deus. Leia o livro de Atos, capítulo 20, versículo 27. Os homens e até mesmo os anjos que rejeitarem os ensinamentos dos apóstolos como suprema autoridade religiosa foram rejeitados por Deus. Leia o livro de Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 8. O homem do século 21, por ter acesso aos ensinamentos dos apóstolos e através deles a toda a vontade expressa de Jesus Cristo, que possui toda a autoridade. Mas como esses ensinamentos chegam até ele? Os apóstolos registraram seus ensinamentos na Bíblia. Felizmente, os apóstolos e outros homens inspirados registraram seus ensinamentos para as futuras gerações. Por exemplo, Pedro escreveu a fim de que, após sua morte, a igreja pudesse ter um registro permanente de suas palavras. Leia 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Lucas escreveu para que seus leitores pudessem confirmar as instruções que já tinham recebido verbalmente. Leia o livro de Lucas, capítulo 1, versículos do 3 ao 4. João escreveu para que os homens pudessem crer em Cristo e ter a vida eterna. Leia o livro de João, capítulo 20, versículos do 30 ao 31. A Igreja de Cristo referia-se às mensagens escritas desses homens inspirados como a autoridade máxima, porque eles escreveram os mandamentos do Senhor. Leiam o livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. A Igreja de Cristo não deveria ir além do que está escrito. Leia o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo avisou: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, perderá a comunhão da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Aqueles que acrescentassem ou subtraíssem alguma coisa da mensagem dos apóstolos perderiam as bênçãos da salvação e sofreriam o castigo eterno. Leia o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos do 18 ao 19. Portanto, as Escrituras contêm evidentemente os ensinamentos dos apóstolos e devem ser obedecidas como a vontade de Deus. As recomendações no sentido de não irem além do que está escrito indicam a perfeição das Escrituras. Mas como saber se as Escrituras contêm realmente toda a vontade de Cristo? A Bíblia contém toda a vontade de Cristo. Os apóstolos sabiam que estavam escrevendo escrituras autorizadas. Leia o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 15 ao 16. O apóstolo Paulo, ao escrever no período em que estas escrituras estavam sendo preparadas, afirmou: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Leiam o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 16 ao 17. Queridos e queridas, notem que a Bíblia contém tudo o que é necessário para que o ser humano seja habilitado para toda boa obra e para que seja perfeito. Uma vez que as Escrituras equipam o homem e a mulher para toda boa obra, nenhuma outra fonte de autoridade pode produzir uma boa obra diferente. Qualquer coisa que não tenha como fonte as Escrituras sagradas não é uma boa obra, pois as Escrituras equipam para toda boa obra, entendem a profundidade e a veracidade que as Escrituras falam.
As Escrituras contêm sabedoria suficiente para tornar o homem e a mulher perfeitos. É o que afirma o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 16 ao 17. O apóstolo Paulo diz em outra passagem que o indivíduo torna-se perfeito em toda a vontade de Deus. Leia o livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Portanto, devemos concluir que as Escrituras contêm a toda a vontade de Deus, uma vez que o homem e a mulher podem ser aperfeiçoados através dos ensinamentos bíblicos. Eles não precisam de conhecimento religioso de qualquer outra fonte, como seitas e denominações religiosas. Assim sendo, as Escrituras contêm um registro completo dos ensinamentos dos apóstolos e, como resultado de toda a vontade de Cristo. Observem a sequência. A perfeição das Escrituras faz delas a suprema autoridade em religião. E se o homem e a mulher puder compreendê-las, eles poderão conhecer toda a vontade de Jesus Cristo. Todas as pessoas são capazes de compreender a Bíblia? Esse é o assunto da próxima lição 3, parte 2. Caro alunos, chegamos ao término dessa lição 3, parte 1. No próximo vídeo teremos a lição 3, parte 2. Esse é o e-mail desse canal, o que a Bíblia diz. Se você gostou dessa aula e lhe agregou conhecimento, deixa seu like e se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram e no YouTube. E ative o sininho para receber os conteúdos bíblicos gratuitos quando postados. Obrigado e que Deus te abençoe.